Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Estamos aqui de volta para com você abordar mais uma lição que estará trazendo para o seu coração, muitas instruções preciosas. Desta feita estaremos continuando com uma das nossas aulas do curso avançado pelo IBADEP. Se você ainda não se inscreveu ou não fez a sua inscrição, ainda dá tempo de você fazer esse curso avançado pelo IBADEP. Estaremos abordando, já estamos abordando o Novo Testamento 2, onde estamos trabalhando as cartas do apóstolo Paulo. E, segundo assim suas cartas, sendo uma delas as cartas de 1º e 2º Coríntios, estamos tratando agora sobre a carta de 1º Coríntios. E, a princípio, nós podemos fazer aquela pergunta que todos nós sempre fazemos: por que estudar este livro? Qual é a importância de nós estudarmos a carta do apóstolo Paulo enviado à igreja que está em Coríntios? Os membros do início da igreja que moravam em Coríntio, nós podemos assim dizer que enfrentavam, de acordo, claro, com o contexto histórico, enfrentavam muitos problemas existentes no mundo de hoje, que nós vivemos hoje no nosso mundo contemporâneo, como por exemplo a desunião, os falsos ensinamentos, a imoralidade, problemas em relação ao casamento, problemas em relação a questões judiciárias, Então, em 1 Coríntios, aprendemos que Paulo ensinou a esses santos, a igreja, a promover uma igreja unida, como aprender as coisas de Deus. Por exemplo, o papel no corpo físico como templo do Espírito de Deus, a natureza dos dons espirituais, a importância de tomar a ceia do Senhor, porque Ele vai trabalhar essas questões também. E dons espirituais, Paulo vai ensinar sobre dons espirituais. Paulo também vai trazer verdades de forma sistemática sobre a ressurreição. No capítulo 15, ele vai tratar sobre a ressurreição de forma bem didática, bem dinâmica, traçando ali detalhes, pontos importantes que vai dignificar a grandeza dessa doutrina chamada doutrina da ressurreição. Então, por meio de estudos e ensinamentos que Paulo ele vai deixar registrados em 1 Coríntios, essas doutrinas básicas do Evangelho do Senhor Jesus, que vai ajudar, a princípio, a mim e a você a viver em retidão, apesar de toda a iniquidade que nos cerca, de toda a nuvem de pecados que nos rodeia. Então, uma outra pergunta que podemos fazer para adentrar ao assunto é: quem escreveu esse livro? O versículo inicial da primeira epístola aos Coríntios indica que ela foi enviada pelo apóstolo Paulo. Essa carta aos Coríntios foi enviada pelo apóstolo Paulo a um discípulo chamado Sóstenes, que pode ter servido escrevendo, ou seja, ele pode ter sido um escritor de Paulo. Isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Você veja que ele indica essa pessoa como alguém que está servindo ali ao seu lado, provavelmente aquele que escreveu as palavras e a carta do apóstolo Paulo. Mas embora os detalhes da função de Sóstenes sejam desconhecidos, está claro que Paulo foi o autor do conteúdo dessa epístola. Okay? Isso aí, como referência, podemos ver 1 Coríntios 16, verso 21 ao 24.
Agora, uma outra pergunta que é importante observar é quando e onde foi escrito, né? Quando e onde foi escrito essa carta. Paulo, na verdade, escreveu a epístola conhecida como 1 Coríntios perto do final de sua visita, né, de 3 anos a Éfeso, durante sua terceira missão ou viagem missionária, que provavelmente terminou em algum momento entre o período dos anos 55 e 56 depois de Cristo, ok? Então isso aí podemos ver em Atos, capítulo 19, do verso 10 ao 31, né? Podemos fazer essa observação no livro de Atos, capítulo 19, versículo 10 e capítulo 20, verso 31. Agora, para quem e por que esse livro foi escrito? Então, a princípio podemos dizer que essa epístola ela foi escrita aos membros da igreja da cidade de Corinto. Paulo havia pregado o evangelho em Corinto por quase 2 anos. Nós vemos isso em Atos 18, versículo 1 ao 8. E ele organizou, né, um ramo, a igreja que estava ali. Okay? Então, mais tarde, enquanto Paulo estava pregando em Éfeso, durante sua terceira viagem missionária, nós vamos perceber que ele recebeu uma correspondência de alguns membros da igreja de Corinto. E ele, em resposta a essa carta, ele vai escrever, reportar uma outra carta. Isso nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Ele escreve em resposta a essa carta. Mas, infelizmente, ainda assim respondendo em resposta à carta que recebeu da igreja de Coríntios, essa epístola, segundo alguns historiadores, ela foi perdida, ela ficou perdida, portanto, não se encontra nas escrituras. Mais tarde, Paulo recebe um outro relatório da igreja, né? Isso nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 1 ao versículo 11. Né? Mais tarde, Paulo recebe esse relatório de membros da igreja sobre os problemas que estavam acontecendo ali. Mas ele responde uma outra epístola que ficou conhecida como 1 Coríntios, ou seja, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é que de fato tornou-se ou substituiu a primeira carta que não foi encontrada, se tornou perdida. E consequentemente, em 1 Coríntios é realmente a segunda carta que nós estamos aqui falando, de Paulo aos membros de Corinto. É bom ressaltar, né, sobre a província em que Paulo se encontrava. Na época de Paulo, Corinto era a capital da província romana de Acaia, que abrangia, né, essa região abrangia a maior parte da Grécia Antiga. É bom lembrar que estamos falando de uma região da Grécia Antiga, ao sul da Macedônia, como o centro e o comércio muito rico naquela região, que atraía pessoas de todo o Império Romano, e tornando-se uma das cidades mais diversificadas daquela região, em adoração a ídolos, diversificada em relação à sua cultura, né? E a adoração de ídolos dominava aquela cultura e a religião de Corinto. E havia vários templos, né? Quando a gente começa a ler, a gente vai perceber que havia vários templos por toda a cidade. Rituais de prostituição, por exemplo, eram supostamente praticados no templo de Afrodite, né? que era a deusa dos coríntios daquela época. Então, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios deixa bem claro que os membros da igreja não eram unidos e que algumas práticas e crenças pagãs começaram agora, de acordo com a cultura do lugar, começaram a influenciar os irmãos e os princípios do evangelho e das ordenanças ali.
Isso vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 11. Ainda podemos observar essa situação no capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Né? Bom, Paulo escreveu aos membros da igreja em Coríntio para ajudá-los com as suas dúvidas e com os problemas que ali foram encontrados. E o propósito de ele ter enviado essa carta é para fortalecer os conversos, os novos convertidos, que tinham dificuldades de abandonar algumas crenças antigas e práticas daquela época. Ok? Então essa é uma das finalidades das quais Paulo agora vai escrever essa carta. Mas a outra pergunta é quais são as características marcantes desse livro, ou dessa epístola, né? Então, o Novo Testamento, ele contém mais conselhos e ensinamentos de Paulo aos membros da igreja em Corinto do que em qualquer outro ramo de epístola que ele possa, assim, ter desenvolvido para enviar às igrejas. Então, na verdade, as duas epístolas de Paulo aos Coríntios tomam um quarto de todos os escritos existentes em relação às cartas do apóstolo Paulo. A gente vai ver a dimensão das coisas que Paulo vai tratar, tanto na primeira carta quanto na segunda. Então, em 1 Coríntios, aprendemos que Paulo explicou que Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés. Paulo vai também dar ênfase a essa questão, né, enfatizando a importância da observância aos mandamentos de Deus. Isso vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 19. Ele vai dizer que a lei está debaixo da graça do Evangelho. Em 1 Coríntios 9, 21, para receber as bênçãos da salvação por meio do Evangelho. Em síntese, né, porque tem muita coisa para se falar acerca dessa primeira carta, estamos fazendo assim um rápido resumo. Em síntese, nós podemos dizer que em 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai advertir contra as divisões que existem ali dentro da igreja e a importância da união dos membros da igreja. Ele vai advertir que contra os comportamentos de alguns membros que estava sendo comportamento imoral. Então ele vai se opor à imoralidade sexual. Ele vai ensinar que o corpo é o templo do Espírito Santo e vai incentivar a igreja a se autodisciplinar. Então ele aborda perguntas específicas, né, sobre o casamento, sobre o serviço missionário, bem como a ordenação do sacramento, se é permitido ou o que não é permitido comer carne sacrificada, né? E ele vai tratar sobre essas questões diversas do capítulo 1 ao capítulo 11 de 1 Coríntios. E a partir do capítulo 12 ao 14, Paulo vai ensinar que devemos buscar os dons do Espírito Santo. Ele lembra que os santos de Corinto sobre a importância, né? Ele lembra sobre a importância dos apóstolos, dos profetas, dos mestres e sobre o cuidado que os membros devem ter uns com os outros. Ele vai ainda destacar sobre a importância da caridade, acima de todos os outros dons espirituais. E aí, finalizando, em 1 Coríntios, no capítulo 15 ao capítulo 16, Paulo testifica que está entre muitos os que são testemunhas da ressurreição de Cristo. E ele ensina que todos vão ressuscitar e que o batismo pelos mortos confirma a veracidade da ressurreição futura. Paulo explica que os corpos ressurretos, eles vão variar em graus, de glória em glória, e que a vitória de Jesus Cristo sobre o sepultamento, ou sobre a sepultura, remove o aguilhão da morte. Paulo vai, de uma forma bem sistemática, organizar
uma coleta para os santos pobres de Jerusalém. Ele vai dar explicações a respeito da necessidade de fazer essa coleta aos santos que estão ali em Jerusalém. Mais adiante, nós vamos observar, de forma assim bem resumida, que Paulo vai endereçar à igreja de Corinto uma segunda carta, e é denominada como segunda carta aos Coríntios. E vamos observar que um dos motivos pelo qual Paulo escreve essa segunda carta aos Coríntios foi especificamente para defender o seu ministério. Havia muitos que atacavam o apóstolo Paulo e também a sua autoridade. Atacavam o seu ministério em relação à sua vocação, que ele era apóstolo, mas atacava também a sua autoridade. Como se suas motivações para pregar o evangelho não fossem as motivações corretas, não fosse uma motivação verdadeira. Tinham Paulo como um falso apóstolo. Então, indignado, revoltado, o apóstolo Paulo, ele abre um relatório de cada parte do seu ministério. Ele fala sobre suas lutas, ele fala sobre as suas dores, ele vai falar sobre as lágrimas, as muitas necessidades que tem enfrentado para garantir a pregação do conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. Então, Paulo vai, nessa segunda carta, ele vai dividir essa carta em 4 partes. Então, ele vai dividir primeiro, do capítulo 1, do versículo 1 ao 2, ao capítulo 11. Ao versículo 11, melhor dizendo. Ele vai falar sobre a justificação da nossa conduta, ou melhor, da sua conduta, porque essa carta está como ponto de referência, ela tem a defesa do seu apostolado. Então Paulo aqui defende a sua conduta como apóstolo, ele defende a sua vocação, que é o seu chamado como apóstolo. No capítulo 2, ele vai defender também, ele vai falar sobre a questão das ofertas, né? E da necessidade da igreja ajudar os ministros que vivem pregando o evangelho. Então Paulo vai falar sobre essa questão. E ele vai defender também, quarto ponto, defender a autoridade apostólica que não foi dada por homens, mas por Deus a ele mesmo. Então, assim, as instruções dessa carta, elas são preciosas para todos os cristãos. Agora, muito especificamente para aqueles que são vocacionados para servir no ministério. Por exemplo, a presbítero, a pastor, né? E alguns historiadores vão até destacar que essa segunda carta do apóstolo Paulo à igreja é a carta que ele envia, é a carta que ele trata sobre as autoridades, sobre os vocacionados. Então, se você for dar um estudo, se você for ensinar ao ministério, não tem como passar vista grossa, né, nessa carta, porque essa é a carta de tratar sobre a liderança da igreja. Então, o relato das experiências de Paulo e tudo que ele tem vivido com o passar do tempo nos mostra que servir a Deus de maneira integral é uma necessidade. Não é uma tarefa fácil, tão simples quanto a da maioria dos cristãos imagina, mas é necessário. E além disso, as exigências para os vocacionados, né, que sejam repreensíveis e sinceros, é isso que Paulo vai dizer, cheios de confiança, que passem confiança, sejam atenciosos, sejam servidores, dispostos a sofrer por amor ao Evangelho de Cristo, né? Então, aqui nós destacamos esses temas principais tratados, né? Tribulações, disciplina, a igreja, esperança, ofertas, e também Paulo vai falar sobre a sã doutrina da igreja. Então, nós finalizamos essa breve síntese sobre essas duas cartas, a primeira e a segunda, que de fato, né, fazendo aqui uma rápida observação, essa segunda carta também, ela não é de fato a segunda carta, porque tanto quanto a primeira quanto a segunda, elas foram perdidas. Então, a primeira carta, na verdade, é a segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, e a segunda carta de Paulo, tanto quanto a primeira, que se perdeu também, ela se tornou
a quarta carta de Paulo, porque tanto a segunda, que era a terceira carta, se perdeu, né? Então Paulo achou necessário de escrever uma quarta carta à igreja aos Coríntios, ok? Então aqui fica a nossa breve palavra sobre tanto a primeira quanto a segunda epístola, né? Podemos chamar epístola porque foi endereçada não apenas a uma igreja, a uma pessoa, mas às igrejas que estavam nas adjacências ali da Macedônia, ok? Grande abraço, Deus abençoe. Depois daremos continuidade a essas cartas e epístolas do apóstolo Paulo, tão preciosas, não só para as igrejas do período do século I, mas também para os nossos dias de hoje. Deus abençoe, grande abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.